28 de abril de 2017. É domingão. 40 anos depois da famosa final de 77, Ponte e Corinthians iniciam nova batalha pelo título do Paulistão. Em noite de Lucas Barrios, Grêmio atropela o Guarani do Paraguai. Chape vai mal e perde de 3 para o Nacional do Uruguai. Rogério Ceni surpreende e faz treino fechado no São Paulo. O objetivo do treinador é fazer o time aprender a jogar contra adversários bem postados defensivamente. E ainda, Palmeiras divulga vídeo com o início da confusão contra o Peñarol. A preparação de Barça e Real na reta final de temporada. E tudo sobre as finais dos estaduais pelo Brasil. Oi, gente, boa noite! Sexta-feira chegando e pela terceira vez, Corinthians e Ponte Preta voltam a se encontrar numa decisão de um campeonato paulista. A última aconteceu em 1979. Com gols de Sócrates e Palhinha, o Timão fez 2-0, levou a melhor diante da Macaca. Mas em 1977, Basílio marcou o gol do título, que para muitos é considerada a conquista mais importante da história do Timão. Então, vamos rever como foi aquele jogo que culminou com o fim do jejum de 23 anos sem títulos do time do Parque São Jorge. Dois capitães. Chamou Vanderlei e Zé Maria. Perfeitamente. Isso, inclusive, é ordem do comando aqui da Polícia Militar. Agora, nós batemos um papão com ele, né, Peinão? Nós dois. E sentimos o seu Bosquila absolutamente tranquilo. Eu perguntava sobre o problema da concentração. Ele disse que não foi para concentração, que ele teve que fazer exame na faculdade, que, aliás, foi muito bem. E tá aí o seu Bosquila muito tranquilo. Luciano, bom momento para o Corinthians. Experimentou e a bola foi à trave. Rebote para Carlos. É gol quase. Essa eu fui, nessa eu entrei. Faz o domínio, Geraldão, cruzou de pé esquerdo. Ora aí o Romeu amortecendo para Vaguinho. Basílio por trás de pé esquerdo. Que linda defesa de Carlos, Milton. Vamos ver o toque de Rui Rei no lance. Perfeito até aqui o Bosquila. Opa, olha o Rui Rei. Aí não, meu filho. Vai brincar com o Lucido, vai sobrar pra você, meu. Vai sobrar pra você. Olha, já recebeu o amarelo e o vermelho tá na mão, hein? Tá expulso o Rui Rei. Tá expulso o Rui Rei. Tá expulso o Rui Rei. Porque recebeu o amarelo e tentou discutir com o seu Lucido Vanderlei Bosquila. Tá expulso. Atenção, vai pra agressão. Tá expulso o Rui Rei. O jogador vai para a tentativa de cabeceio, de puxeta, linda, mas a defesa de Carlos foi um negócio de cinema, Milton. Sensacional, Geraldão, espetacular, Carlos. De puxeta ele foi de braço direito e jogou para escanteio. Ademir. Final do primeiro tempo, a movimentação dos companheiros Rubens Pet e Milton Williams. Basílio, Vaguinho. Boa passagem por Ângelo, ainda Vaguinho. Olha, o Vaguinho ficou caído, só esperando a aproximação. E olha, o Basílio foi lá provocar. Agora vamos ver com a atitude do Bosquila. Vamos ver. Amarelo para Oscar. Basílio. Geraldão, Romeu, veja o Vaguinho pedindo, Romeu lançando para a penetração de Luciano, que poderia ser excelente. A bola bateu, ainda está com o Luciano. Lance para Rubens Pet. Para mim, jogada normal, já que a tentativa, o objetivo era a bola. Luciano se atrapalhou. Russo, olha Zé Maria chegando. Carlos, que linda saída de meta. Ainda Carlos. Cruzamento de Vaguinho, Romeu. Bola voltou para Romeu, uma bomba bateu em Luciano. É um bom momento para o Corinthians aos 36 dessa complementar. 0-0, o gol está contido na garganta de 90 mil pessoas aqui no Morumbi. Cobrou Zé Maria caprichando. A bola bateu na trave, agora acontece, ainda não foi, agora sim. É gol! Basílio número 8. A bola foi à trave, Vladimir tentou, Basílio no rebote. 1 Corinthians, 0 Ponte Preta, Pet.
Ela foi à trave. Vladimir tentou. Apareceu o Basílio e acabou guardando. 1-0 Corinthians. Nós estamos com 36 minutos. A história se repetiu no aspecto da dificuldade que o Corinthians teve de fazer o gol. Teve aquela bola na trave no primeiro tempo. Agora a bola pererecou, bateu na trave. Não entrava nunca a bola. Finalmente entrou, fazendo justiça ao Corinthians, que realmente jogou melhor do que a Ponte Preta. O grito que estava contido na torcida há 22 anos. Corinthians campeão, campeão, campeão. O senhor ouve agora aqui no Morumbi. Olha aí de cá atrás do Basílio. O problema da Ponte é o Basílio. Olha aí, Milton. Agora no seu setor aí. Eles estão querendo caçar o Basílio. Olha aí, agora é isso que é caso de cartãozinho. Tem que dar o cartão vermelho que ele agrediu. Foi agredido o Ademir pelo Polozzi. Mosqueira já está arredondando o seu cronômetro. A torcida corintiana já está entoando. Salve o Corinthians, campeão dos campeões. Corinthians chegando lá. Cruzamento para Ângelo. Toque do Ângelo. Da Maria. Ducílio vai pegar a bola e vai acabar o jogo. Atenção, Corinthians! Corinthians campeão! Paulista de futebol. Rubens pede Milton Emil na grande festa. Vai lá! Tá aí, eu tô aqui com o Vladimir. Tentaram agredir o Bosquila. Tentaram agredir o Bosquila. Foi o jogador da Ponte. Tentou agredir o Bosquila. Eu falo aqui com o Romeu. Romeu, como é que é, velho? Campeão paulista para os amigos da TV Gazeta. Olha, o nosso time merece. Eu disse que nosso time tinha condições de ser campeão, que nós ia mostrar. Que a nossa habilidade era bem maior. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. 1977, essa conquista do Corinthians ela é considerada uma das mais importantes da história do clube. Aí você pode estar se questionando em casa, você que é mais novo. Ué, mas o time já foi bicampeão do mundo, ganhou um campeonato paulista. Qual pode ser um dos mais importantes da história? Primeiro, porque o campeonato regional naquela época tinha uma outra conotação. Campeonato Paulista e Campeonato Brasileiro eram os torneios mais importantes. Nem Libertadores era levado a sério pelos clubes brasileiros, porque normalmente tinha muita violência por parte dos vizinhos sul-americanos. Tinha também denúncias de que os jogadores sul-americanos jogavam dopados. Então ninguém levava muito a sério a Libertadores América. E levava-se muito a sério o Campeonato Brasileiro e o Campeonato Paulista. E o Corinthians não ganhava um campeonato há 22 anos. Tinha chegado perto em 76, quando foi finalista do Campeonato Brasileiro, que teve a invasão do Maracanã, que foi uma coisa absurda. O Corinthians vivia um jejum muito grande e, em contrapartida, apesar do jejum, a torcida era a torcida que mais crescia. Então, havia uma expectativa de quando o Corinthians quebraria esse jejum. E aí acabou acontecendo contra a Ponte Preta. Eram 3 jogos, o Corinthians venceu o primeiro jogo por 1-0. Perdeu o segundo jogo por 2-1 no que é considerado o maior público da história do Morumbi, mais de 140 mil pessoas no Morumbi. E esse terceiro jogo, a Ponte venceu por 2-1, né, esse jogo do recorde no Morumbi, e aí para 90 mil pessoas o Corinthians venceu por 1-0 e foi uma comoção na época, Chico. E também muita polêmica, afinal de contas há quem duvide aí quando houve essa expulsão do Rui Rei, que depois veio a jogar no Corinthians logo em seguida, de que havia maracutaia em tudo isso, Chico. Bom, Celso, boa noite a todos vocês. Michele, boa noite aí, torcida do Corinthians, na expectativa de mais uma decisão. É muito legal a gente recordar, né, e ter gravado como foi esse jogo de 77. Foi uma guerra, né? Foi uma guerra. Os 3 jogos foram uma guerra. E quando eu digo aqui que eu acho que eu não vi problema nenhum entre o Fagner e o Cueva, é porque vejam esses jogos aí, o que aconteceu entre Ponte Preta e Corinthians em 77. Foi pancadaria nos 3 jogos, não é rusga mesmo de um com o outro. Um pegava o outro, aqui não tinha tanta câmera em campo, né? Nessa época aí você tinha uma câmera no geral, tinha uma câmera no detalhe. No detalhe, aí no caso, né? E de vez em quando, uma atrás do gol, né? 2 atrás de cada gol. Mas você vê que aí nenhuma imagem pega, porque você tinha só uma câmera no geral e outra no detalhe, ou 2 no detalhe.
Então, quer dizer, você não via muita coisa. Mas esse jogo, especialmente, você vê aí pancadarias incríveis. Pegaram o Basílio, pegaram o Ademir Caipira devolveu pancada em cima do Jair Pisserni, do Dicá. Foi uma guerra. Sobrou até pro Ducídio, que era um juiz de respeito, né, que se impunha bastante, era polícia militar e tudo mais. Quer dizer, foi uma guerra. O futebol tem essa característica. De vez em quando sai o arranca-rabo mesmo, não tem como, porque é decisão. E eu não acho, por isso mesmo, por essa razão, que qualquer tipo de, sabe, de chegada junto, qualquer coisa tem que ser punida. Hoje se pune por videotape. Eu acho tudo errado isso aí. Tá? É do jogo, é do momento. Faz parte do futebol. Né? Agora, se você for pôr câmera em tudo quanto for lugar para mostrar as coisas que acontecem, não tem jogo. Né? Não tem jogo. Eu penso assim. Ou os jogadores se comportam. Não, né? Não, mas escuta, futebol não é missa, né? Não é culto religioso, vamos dizer assim, não precisa ser missa que é católica. É um jogo. É um jogo. É um jogo onde vale título. Quer dizer, isso que é legal no futebol. Eu mesmo, quando jogava futebol, não era bonzinho. Aprender a jogar na rua, esse tipo de coisa, a gente é malandro, o jogador brasileiro é assim. Né? E o Celso falou uma coisa que ele tem razão. Nessa época, valia muito o futebol regional, porque não valia a pena você jogar Libertadores. Primeiro que era um custo absurdo que sobrava para os clubes. E o Brasil, naquela época, não estava tão bem das pernas e das canelas para ir para jogar na Bolívia, para jogar na Paz. Era difícil, era muito difícil. Não tinha, os aviões não eram tão bons, tão seguros quanto são hoje, e mesmo assim alguns caem, como aconteceu com a Chapecoense, por imprudência ou por defeito mecânico. Quer dizer, era uma outra época. Estamos nos anos 70 aí, né? 70 para 80. Então, evidentemente, que o Campeonato Brasileiro já era difícil você jogar. Já era muito difícil. E daqui para o Rio era uma façanha. Então, é verdade que quando o Corinthians, em 76, ganhou do Fluminense, naquela invasão do Maracanã, um ano antes dessa decisão, aquela invasão, teve cara que foi a pé. Pegou aí a Dutra e foi embora, né? E foi sair no Rio de Janeiro a pé. Conheço uma porção de gente que fez isso. Apareceu uma caravana, né? Quase que deu uma fila de carro daqui ao Rio, que são 400 quilômetros. E era uma façanha. Né? Bom, no Rio de Janeiro, você foi ao Rio, o Rio, parecia outro país. Né? É uma coisa que para Miami hoje, era para o Rio de Janeiro nessa época. Quer dizer, é uma coisa que eu vivi. Eu mesmo fui para o Rio de Janeiro em 1970. O Carnaval do Rio de Janeiro, eu não queria mais voltar para São Paulo. Era uma maravilha o Carnaval do Rio de Janeiro. Então, quer dizer, era outra época. E nessa época o pau quebrava feio. Né? Quebrava feio e nem sempre a arbitragem punia. Então, eu acho que essa decisão do Corinthians e Ponte Preta é uma decisão hoje que nem se compara, né, com essa de 77. Não tem tanta coisa em jogo. Mas vai ser uma decisão que nós vamos comentar daqui a pouquinho, que o bicho vai pegar. Mas olha que coisa interessante. Nessa época você via aí estádio com, eu falei aqui, 140 mil pessoas no segundo jogo, 90 mil pessoas. Hoje, quando você tem 60 mil torcedores no estádio, é um acontecimento. Né? E era algo muito comum naquela época. Porque, só uma coisa, primeiro... E pessoal com bandeiras, com tudo. A televisão começou a passar jogos ao vivo, né? E comprar os campeonatos, primeira coisa. Aí depois veio a TV a cabo. Então, quer dizer que tem muita gente que prefere o conforto do sofá, né? Ou do encontro com os amigos num bar, ou encontro familiar, depois do almoço, assistir o jogo, ou pagar um PPV, do que ir até o estádio, que hoje, aqui entre nós, não é fácil. 40 mil devia ficar apertado, não? Sim. Né? Ficava você vê aí, todo mundo com bandeira, com tudo. Nossa Senhora. Era uma festa. Não, era gostoso ir. Era gostoso, porque era uma festa popular. Mas hoje em dia, né, do jeito que estão as coisas... Bom, vote na enquete que está no ar no site gazetesportiva.com. A gente quer saber o seguinte, qual vai ser o resultado do primeiro jogo da final do Campeonato Paulista? Vitória da Ponte? Vitória do Coringão? Ou vai dar empate? E aí, Celso Cardoso? Se eu for jogar na loteria, eu ia colocar empate, um duplo, empate e ponte. Tem que escolher um, né? Empate nesse e ponte no outro? Não. Eu escolhi. Eu vou colocar ponte e empate. Eu vou ficar com empate. Chicão,
Vai dar Corinthians. Vai dar Corinthians. Vai dar Corinthians. Vai falar um placar? Não. Eu vou dar o placar. Vai. 7-0 pro Corinthians. 7-0? 7-0. Eu acredito no Corinthians. É 7-0. É difícil fazer quanto mais 7. Então você me fala na segunda-feira. 2-1, você vai estar de férias segunda-feira. Mas no meu modo de ver, vai dar Corinthians. Né? Nos 2 jogos, hein? 2 jogos vai dar Corinthians. 2 jogos. Ponte Preta não tem time para segurar o Corinthians. Hora de falar da Libertadores. Nesta quinta-feira, o Grêmio venceu o Guarani do Paraguai em Porto Alegre e assumiu a liderança do Grupo 8 com 10 pontos. Já a Chapecoense foi a Montevidéu, perdeu do Nacional e terminou a rodada na 3ª colocação do Grupo 7 com 4 pontos. O Grêmio também, a Chapecoense que está decepcionando, né, Chico? Agora, ter ganhado o Lanús lá na Argentina é tarefa ingrata. A Libertadores é a primeira vez que a Chapecoense disputa, né? Então você tem que dar um desconto. Depois de tudo que aconteceu, o avião caiu, foi reformulado o time inteiro. É uma concha de retalhos, a bem da verdade, né? Não sobrou ninguém daquele time lá, só o Neto, mas o Neto nem está jogando. Então, é muito complicado a situação da Chapecoense, mas vale pela experiência, vale pela disputa, e não vamos esquecer que vai ter o segundo jogo de volta, né, da Recopa. É um título internacional, vai ser o segundo da história da Chapecoense, se ela conseguir ganhar do Atlético Nacional, que não é difícil. Agora, o Grêmio está no caminho certo. Agora, você veja o que o palmeirense deve estar pensando nessa altura do campeonato. Né? O Barros não serviu para o Palmeiras, mas foi para o Grêmio e fez 3. É gozado, né? Tem umas coisas que encaixe, né? Eu não sei se é encaixe ou se aquele não foi, ele não teve o espaço que merecia. Aí mandaram o Barros embora, contrataram o Borja não está fazendo nada. Essa é a grande verdade. Quem está decidindo é o William Bigode, ex-Corinthians, ex-Cruzeiro. Quer dizer, que é um jogador bom, mas nada fora de série. Então, é uma coisa engraçada isso, né? Vai entender o futebol. E agora o Barros está virando um ídolo lá no Grêmio. Nossa. E com 3 gols, né? Não é fácil fazer 3 gols. E você vê, aí é time uruguaio também, né? Então você vê, olha aí, um expulso ali, deu pancada, quer dizer, eu não sei qual desses caras do Uruguai. Eles querem ganhar na porrada, querem ganhar de qualquer jeito. E futebol não é mais assim, né? É do Paraguai. O que é? É do Paraguai. Esse é do Paraguai. Isso. Mas esses caras, são todos eles os energúmenos. Né? São todos energúmenos. Mas é verdade, eles querem ganhar na porrada. Não tem um time na América do Sul que entra em campo para jogar bola. O último que entrou em campo para jogar bola era o Atlético Nacional. Era o Atlético Nacional, que jogou e ganhou a Libertadores. Não tem time para entrar em campo e jogar bola, não tem mais. É pancadaria, é grito, é pressão de torcida. Quer dizer, eu estou começando a repensar essa Libertadores. Se vale a pena. Mais 3 jogos movimentaram a rodada de ontem na Libertadores. Destaque para o River Plate, que venceu o Emelec no Equador e segue com 100% de aproveitamento na competição. Rodada ontem também pelo Campeonato Espanhol. Sevilha e Atlético Bilbao venceram e seguem na zona de classificação das Copas Europeias. E o Paulo Henrique Ganso, que chegou no Sevilha, fez uma partida maravilhosa, arrancou vários elogios da imprensa local, depois caiu num sono profundo, era pouco utilizado, já foi utilizado 2 vezes, marcou 2 gols na rodada passada e de novo tem recebido elogios tanto da mídia espanhola e também do técnico Jorge Sampaoli, que diz que agora ele está provando porque foi contratado pelo Sevilha. Você sabe que já rolou uma conversa do que o Corinthians estaria interessado no Paulo Henrique Ganso. Né? Meu pai. Já rolou essa conversa. Ai, Corinthians. Ele seria um dos grandes reforços do Corinthians para o Campeonato Brasileiro. Seria para a Copa do Brasil, mas como o Corinthians caiu fora, fica para o Campeonato Brasileiro. Eu não duvido, hein? Eu não duvido. Você gostaria? Eu gostaria. Todo bom jogador é bem recebido, né? E vai ser muito bem recebido lá no Corinthians. Hoje, o Corinthians está num esquema para o Ganso jogar. Porque ali precisa de um coordenador do meio campo. Se ele fizer essa função, né, e também marcar, aí sim, aí vai ser legal. Eu não sei não, hein? Seria até que é uma boa o Ganso do Corinthians. Ainda falando da Espanha, Barcelona e Real Madrid entram em campo amanhã na briga pela liderança do campeonato, onde estão empatados com 78 pontos. Enquanto o Barça pensa também na volta de Neymar ao time, Zidane achou um tempinho para dar um pitaco sobre as eleições francesas.
O campeonato espanhol está pegando fogo neste final de temporada. Barcelona e Real Madrid golearam na rodada deste meio de semana e seguem empatados na ponta da tabela, agora com 78 pontos. O time catalão tem vantagem nos critérios de desempate, mas os madrilenhos têm um jogo a menos e ainda dependem apenas das próprias forças para a conquista do título. O time comandado por Zinedine Zidane entra em campo na manhã de sábado para enfrentar o Valência no Santiago Bernabéu. Nós não podemos e os jogadores não podem ter dúvidas agora. Falta um mês e meio para que acabe tudo isso. E agora os jogadores devem estar convencidos do que estamos fazendo. Uma das principais preocupações do técnico merengue é conter a insatisfação de jogadores que não têm sido aproveitados com muita frequência entre os titulares. Outro tema que também tem despertado o interesse de Zidane é a eleição presidencial na França. De origem argelina, Zidane não quer a vitória da extrema-direita. Estou longe de todas essas ideias da Frente Nacional, então recomendo evitá-la o máximo possível. Já o Barcelona terá um confronto, pelo menos em tese, mais difícil pela 35ª rodada do campeonato. Na tarde de sábado, vai disputar o derby catalão fora de casa contra o Espanhol. Precisamos ganhar todos os jogos. Isso é uma obviedade. Agora temos esta partida, a mais difícil sempre, sem nenhuma dúvida, porque é o nosso jogo seguinte e, além disso, por ser um derby. Pois o fato de ser um derby já implica que é um jogo especial. É um confronto de dificuldade máxima para as duas equipes e de intensidade alta. Iniesta é dúvida e vai ser avaliado antes da partida. A boa notícia para o técnico Luiz Henrique fica por conta da volta de Neymar após cumprir suspensão de 3 jogos em decorrência da expulsão no jogo contra o Málaga. Acho que é um especialista em aguentar esse tipo de situação. Não há nenhum jogador que receba mais faltas e faltas de um potencial perigoso que o Neymar. Ele foi expulso poucas vezes na carreira. É um jogador que controla bem todo esse tipo de emoção. E amanhã, sem nenhuma dúvida, é um jogo no qual controlar todas as emoções vai ser vital e necessário. Está conversando com o Celso aqui, e o Celso me dá a informação que o Barcelona e o Real Madrid estão disputando o título. Esse jogo aí praticamente é a decisão do campeonato, né? Se alguém vencer. E o Barça está na frente por critério de gols, né? O Celso está me contando. E vai ser um grande jogo, né? E quem pudesse ir até a Espanha ver esse jogo ou assistir pela televisão, vale a pena, porque você vai ver futebol de primeira qualidade. Agora, em defesa do Zidane, deixa eu explicar por que o Zidane é contra a Le Pen, que é do partido nacionalista lá, né? É porque é o seguinte, a Le Pen tem um programa contra, né, os imigrantes. E o Zidane, ele é argelino. E a Argélia, nos anos 60, 70, sofreu demais com a ação francesa, que era uma colônia da França. Então, eles conseguiram independência, foi um negócio muito, muito épico. Então, isso deve estar na cabeça do Zidane desde criancinha, né? Então, ele sabe o que um imigrante sofre na França. E essa perseguição está com medo que volte. Então, evidentemente, está todo mundo contra exatamente por isso, né? Só por isso e mais nada, né? É curioso, né? Porque quando é para tirar tudo que tem de riqueza da África, aí os africanos são interessantes. Aí depois, né? Não precisa mais. E aí os árabes é a mesma coisa, né? Porque, deixa eu só explicar rapidinho, porque o cara não sabe. Na França, desde os anos 70 para cá, o francês se nega a fazer certos serviços. Por exemplo, mexer com lixo, mexer em esgoto, fazer trabalho de eletricista, fazer trabalho de marceneiro, fazer serviços trabalho base, né? Da construção civil. Ele se nega. Então lá não tem ninguém que faça isso. Ou o cara trabalha no campo, ou o cara trabalha na cidade e é um burocrata, ou um profissional independente, né? Autônomo, né? Como se fala. E aí o que acontece? Eles chamam imigrantes da Arábia, né? Dos países árabes em geral, para fazer esse tipo de serviço. Isso vem há tempos. E os franceses não querem mais ter filhos. Então, chegou uma época, dos anos 70 para cá, que a população de crianças estava diminuindo demais na França.
Aí, então, os imigrantes iam para lá, se naturalizavam franceses, né? E tinham filhos. E ganhavam Bolsa Família gigantesca. Tinha árabe andando de Mercedes. Tinha 6 filhos e tinha andando de Mercedes. Então, essa é a realidade da França. E hoje a Le Pen fala que quer devolver a França para os franceses. Agora eu pergunto, será que os franceses querem a França? Será que eles vão botar a mãozinha na massa? Acho que não. Antes da gente falar de vôlei, eu quero mandar um beijo muito especial para o nosso cameraman, Pascoal, que hoje faz aniversário. Pascoal, que está aqui comigo na câmera 3. Muito bom ter você com a gente aqui. Você é uma pessoa maravilhosa. Que Deus te abençoe sempre com muita saúde, muita felicidade. Você e toda a sua família, viu, Pascoal? Boa, Pascoal. Pascoal corintiano. E vamos falar da Superliga Masculina de Vôlei. O Taubaté venceu o SESI por 3-7-1 e pela primeira vez chegou a uma final da competição. Veja como foi o jogo com o Adriano Dolfi. O ginásio Lauro Gomes, em São Caetano do Sul, ficou lotado. O SESI montou um caldeirão, mas do outro lado estava a fortíssima equipe do Taubaté, comandada por Wallace e Lucarelli. O primeiro set foi prova dessa dificuldade. Consistente no saque e forte no bloqueio, o time do interior nem parecia que atuava fora de casa. E foi implacável, 25-17, após este contra-ataque de Lucas. O SESI começou o segundo set mais concentrado e atacando com velocidade. O bloqueio também começou a funcionar, principalmente com Lucão e Riad. O Taubaté, porém, impôs uma boa vantagem. E com o duelo em 22-19, um incidente curioso. Um esbarrão causou um furo na rede, com os comissários da partida atuando como costureiros. Nos lances seguintes, 2 erros grosseiros de Fábio custaram o set ao SESI, 25-19 para o Taubaté. Precisando vencer 3 sets para continuar vivo na Superliga, o SESI foi pro tudo ou nada. Com boa atuação de Douglas no ataque e com a ajuda de erros do adversário, o time da capital ganhou uma sobrevida na partida, nesta largadinha de Lucão, SESI 25-22. No quarto set, o SESI largou na frente e colocou boa vantagem no placar. Mas os erros, aos poucos, foram desestabilizando a equipe, que levou a virada. Nesta cortada de Wallace, 25-22 para o Taubaté e 3-1 no jogo. O voleibol vive de oportunidades, vive de... e elas se apresentaram a nós. Contra-ataques, algumas situações, e nós não tivemos sucesso, não fomos competentes. E aí perdemos uma bela oportunidade de encaminhar um tie-break. Mas enfim, o jogo de voleibol é cruel quanto a isso, né? É um duelo que é uma rivalidade muito grande, Taubaté e SESI, pelos confrontos que nós já fizemos nessa temporada. Final de Copa São Paulo, final de Campeonato Paulista, final de Copa Brasil, semifinal de Superliga. Então já diz tudo a valorização desse objetivo conquistado, que é de ter chegado na final. Muito feliz nessa primeira final com a equipe de Taubaté, uma equipe que investe já há um bom tempo, que briga também, sempre brigando por títulos, então nada mais justo do que ir para essa final esse ano. A final contra o Cruzeiro será especial para um atleta do Taubaté. Wallace vai reencontrar a ex-equipe, onde foi multicampeão da Superliga de Vôlei. Conheço bem eles, da mesma forma que eles me conhecem muito bem. Mas é final, cara. Eu acho que chega numa final não tem favorito. Acho que eles têm uma responsabilidade a mais por serem atuais campeões. Então, o jogo vai ser jogado. Óbvio que a gente vai tentar fazer tudo para trazer esse título mesmo. O final de semana vai ser marcado por decisões nos principais campeonatos estaduais. Em Minas, Cruzeiro e Atlético Mineiro fazem domingo no Mineirão o primeiro jogo da final. Pensando em fazer um grande jogo, é o primeiro de 2 partidas finais, né? Lutamos muito para chegar aí, sabemos a importância de cada uma delas, né? Se concentrar exclusivamente na primeira, cuidar dos detalhes importantes que clássicos assim, né, costumam apresentar e que são quase sempre determinantes para um lado ou para o outro sair vencedor. Eu espero aí fazer esses primeiros 90 minutos e tentar, no mínimo, sair do Mineirão
desmanchando uma pequena vantagem que o Atlético tem em relação a gente, que é jogar por 2 resultados iguais. Um direito conquistado dentro de campo e com vantagens proporcionadas, né, pela uma primeira fase muito boa. Eu acho que a gente cresceu no momento certo, a gente chega muito forte para iniciar essa decisão. Deu para sentir que o nosso torcedor também ficou mais animado em função disso. E decidir o campeonato regional com 2 clássicos, né, acho que motiva qualquer um, né, tanto o torcedor quanto os treinadores, os jogadores, os protagonistas do espetáculo dentro do campo. Outra final que promete agitar, esse final de semana acontece no Rio de Janeiro. Fluminense e Flamengo fazem o primeiro jogo da decisão do Carioca no Maracanã. No tricolor das Laranjeiras, o técnico Abel Braga vai contar com o retorno do atacante Henrique Dourado e, inclusive, já confirmou a equipe que entra em campo. Diego Cavalieri, Lucas, Renato Chaves, Henrique e Léo, Orejuela, Wendel e Sornosa, Wellington Silva, Richarlison e Henrique Dourado. No Flamengo, o técnico Zé Ricardo só deve anunciar a escalação do time momentos antes do jogo. Ele falou da expectativa para o confronto de domingo. Todos nós sabemos a importância e o peso desse jogo, né? É um resultado, é um título que a gente quer muito, e não só pelo sentimento que todo esportista tem de disputar, de brigar por títulos, mas também por saber que é importante para o clube, né? O Flamengo vem evoluindo em todos os aspectos como clube, né? E logicamente que a conquista de títulos fortalece essa ideia. Muito provavelmente a gente vai ter 1 ou 2 jogadores que talvez necessitem serem poupados, mas a ideia é a gente ter a força máxima, até porque é um título importantíssimo, né, para o clube, para mim, para os jogadores, para toda a torcida, e a gente vai aquilo que a gente tem de melhor, sem dúvida alguma. E domingão tem mesa redonda Futebol Debate a partir das 9 da noite, com a cobertura completa aí da primeira final do Paulistão e personagens daquela memorável decisão de 77, como Zé Maria, Jair Pisserni e Basílio, vão analisar e comparar as semelhanças entre essas duas finais. O programa vai estar imperdível domingo, 9 da noite. E só mais um beijinho, Adriana Fiore, fonoaudióloga que trabalhou com a gente aqui na TV Gazeta, hoje também faz aniversário. Dri, só gente legal hoje, hein, Pascoal? Beijo pra você, minha querida. E beijão pro Pascoal, sempre, né? No Santos, Copete pode se beneficiar das ausências de alguns jogadores e jogar improvisado pela Libertadores. No ano passado, o Copete era titular absoluto do Santos, mas nesta temporada acabou perdendo a vaga no ataque para Bruno Henrique. Com a lesão de Zeca e a suspensão de Jean Mota, o colombiano agora é a opção de Dorival Júnior para a lateral esquerda no confronto contra o Santa Fé, quinta-feira no Pacaembu. Estou acostumado a sempre fazer posições que possam ajudar o time, assim que se o Dorival pode me botar nesse lugar, seguramente vou fazer bom trabalho. Vou dar o melhor de mim para poder ajudar o time e fazer o melhor para todos nós. A importância de Copete contra o Santa Fé vai além da qualidade do jogador em campo. O atacante atuou por quase 3 temporadas no clube colombiano e já passou as informações do adversário. Nós passamos coisas para Dorival, as coisas que por aí o time dele são fortes, e tentamos ajudar o mais possível ao time. Lá, acho que pudimos haver ganhado o jogo. Mas seguramente aqui no Pacaembu vai ser um jogo muito aberto, um jogo onde tem que usar muita força, e seguramente vamos a tratar de sair com a vitória, já que sabemos muitas coisas que eles fazem e nós podemos fazer diferença desse jeito. No ataque ou na lateral, o torcedor santista espera que Copete continue voando baixo com a camisa do Peixe. O Palmeiras está de folga nesta sexta-feira, volta a treinar a partir de amanhã, já pensando no compromisso contra o Jorge Wilstermann na próxima quarta-feira, lá na Bolívia pela Libertadores. Mas a briga que rolou no Uruguai
Segue rendendo o assunto, viu? A TV Palmeiras divulgou ontem um vídeo mostrando o começo da confusão. No último lance da partida, um jogador do Peñarol acerta um soco no atacante William, que cai imediatamente no gramado. Aí, depois do apito final, outros atletas uruguaios cercam o Felipe Melo, acho que são 4 atletas, e aí se inicia a briga. Para apresentar provas de que o Peñarol foi culpado por toda a confusão, tendo até fechado os portões para que ninguém conseguisse deixar o gramado, o time brasileiro já mandou integrantes do departamento jurídico para a sede da Conmebol no Paraguai. E a equipe uruguaia afirma que o culpado pela briga foi justamente Felipe Melo, por ter dado soco no adversário. Hoje, a Conmebol abriu processos disciplinares para investigar o caso e intimou a depor 3 atletas do Peñarol, além do chefe de segurança do clube uruguaio. Do lado palmeirense, o Felipe Melo também foi intimado e a expectativa nos bastidores da entidade sul-americana é de que haja uma punição dura para todos os envolvidos. Só que o Felipe Melo levantou o braço quando ele foi cercado por esses 4 uruguaios. E aí ele vai correndo, e aí ele desfere o soco, porque ele estava se sentindo acuado em legítima defesa. Essa foi... Você vai ser a advogada dele? Estou sendo advogada aqui do Felipe Melo, que é o que o Palmeiras também está alegando, Celso. Pois é, pode alegar. Na defesa vale tudo. Eu já disse aqui ontem, repito, foi primitiva a postura do Peñarol, é inaceitável, antiesportiva, merece uma punição, o estádio tem que ser interditado, os jogadores que partiram, o jogador que pegou o Felipe Melo pelo pescoço, o que deu um soco no William, todos eles, o que acertou o Fernando Praz, todos eles devem ser punidos com rigor. Por mais que você alegue que o Felipe Melo agiu em legítima defesa, na verdade, ele nem chegou a ser agredido, ele agrediu, então ele também vai pegar um gancho. O Palmeiras vai usar a defesa para tentar minimizar, fazer a menor pena possível, mas ele vai ser punido, não adianta, é agressão, ponto. Isso não se discute, houve uma agressão e ele vai pagar por isso. Prejudica o Palmeiras nesse sentido. Prejudica, sim, mas não dá para não se defender, né? Eu acho que, eu vi a briga de vocês ontem, acho que você está certo em dizer que ele começou provocando daqui, claro, né? E o pior é o seguinte, né? É que foi para lá, e aí é evidente que foi cobrado. E foi cobrado na mão. Mas quem começou a briga no Uruguai foram os jogadores do Uruguai. Sim, do Peñarol. Foram os jogadores do Peñarol. Então eu espero que a Conmebol tenha bom senso no julgamento, né? O Felipe Melo merece ser punido? Merece. Ou se meteu na briga? Se meteu. Bateu? O Palmeiras vai ser prejudicado porque vai perder o Felipe Melo? Vai. Agora perder mando de jogo o Palmeiras não tem sentido, né? Não tem sentido. E o que eu disse ontem, eu continuo achando, sabe? Não pode ficar só falando assim, sensacional. O jogador de futebol não tem que falar que vai dar tapa na cara de outro. Não tem. Ponto. Claro que isso não justifica o que aconteceu no Uruguai. Dado uma vez, enfim, não precisa falar que exatamente. Vai dar. Isso não justifica o que aconteceu no Uruguai. Mas que é desnecessário, é desnecessário. Ponto. O Felipe Melo é um homem de palavra. Pelo menos isso ele provou que é. Deu um soco, né? Bom, no São Paulo, o técnico Rogério Ceni foi o personagem da entrevista coletiva desta sexta-feira. Veja com Fernando Gavini. Rogério Ceni pegou todo mundo de surpresa. Não estava previsto, muito menos avisado pela assessoria de imprensa. Mas a entrevista coletiva foi cedinho, antes do treino, porque a atividade dos jogadores em campo foi fechada para os jornalistas, mesmo sem ter nenhum jogo do tricolor nos próximos dias. Visando os 2 primeiros jogos, né, tanto Defensa e Justiça, que a gente joga com uma equipe, porque tem alguns jogadores que estão fora desse jogo, né? E a gente trabalha uma parte tática desde agora, tentando evoluir, melhorar nos quesitos que a gente deixou a desejar nesses 3 primeiros meses. Só foi possível registrar o aquecimento dos jogadores. Apenas 15 minutos liberados para imagens. Depois disso, todos os jornalistas foram convidados a se retirar do CT. Nós precisamos trabalhar fórmulas diferentes de jogo, né? Nós trabalhamos na pré-temporada uma maneira de jogar e nós temos que agora tentar, além da chegada de novos jogadores, né, que foram contratados recentemente, nós temos que tentar mudar também para ter opções durante o Campeonato Brasileiro e a Copa Sul-Americana.
Isso não quer dizer que a filosofia de jogo de Rogério Ceni vai mudar. O que o treinador quer é encontrar alternativas táticas para fazer o time aprender a jogar contra adversários bem postados defensivamente, como foi o caso de Cruzeiro e Corinthians, os responsáveis pelas eliminações do São Paulo, respectivamente, na Copa do Brasil e no Campeonato Paulista. Não, nós temos um estilo de jogo e muitas vezes, especialmente contra equipes que jogam em linha baixa, defensiva, não só nós, como qualquer equipe no mundo que joga contra uma equipe com linha baixa defensiva tem dificuldades de finalizar, de chegar à frente à área, né? E a gente tenta nesses dias melhorar esse índice de chutes a gol, de finalização, de chegada pelas linhas laterais. Tirar o máximo desse time é o desafio de Rogério Ceni. O elenco será o mesmo para o Campeonato Brasileiro, salvo a exceção do São Paulo conseguir algum reforço de peso que chegue para ser titular. Hoje nosso elenco tem 34 jogadores, alguns do departamento médico, né? Outros meninos. Nós devemos até diminuir um pouco esse elenco antes do início do Brasileiro, eu espero. E se existe a possibilidade de algum reforço que seja alguém de impacto, alguma coisa assim, a gente estuda o caso, senão o elenco é esse que nós temos hoje. Na reta final de preparação para o duelo contra o Corinthians, a Macaca tem apostado no mistério. Acompanhe com Osmar Garrafa. Na hora da decisão, todo detalhe é importante. E por isso, o treinamento dessa manhã da Ponte foi fechado na sua primeira parte. E pouco pudemos ver quando os portões foram abertos. O técnico Gilson Kleina já havia encerrado seu trabalho. E será que a Macaca tem muitos segredos a esconder para essa decisão? Segredo sempre tem, mas isso aí só vamos saber no dia do jogo, né? Não tem como falar aqui agora, mas a gente tá bem concentrado e tá dando o nosso melhor para fazer um grande jogo no domingo. O que não é segredo é que já passou da hora da Macaca conquistar seu primeiro título, em mais de 100 anos de história. A gente olha no olho de cada um e a gente vê que todo mundo tá concentrado, tá querendo muito. Isso é muito diferente pra gente, né, cara? Todo mundo tem um sonho de ganhar um título pela Ponte. Quem passou aqui, quem tá jogando nesse momento, vai ficar pra história da Ponte. Isso todo jogador quer e a gente tá sentindo que esse momento chegou. Outro detalhe que a Ponte não esconde é a forma que o time vai se comportar em campo nessa decisão contra o Timão. A gente criou identidade aqui na Ponte, é um time que marca muito e sai no contra-ataque. A gente não pode perder essa maneira de jogar. Então a gente sabe que dando o nosso máximo, jogando no nosso estilo, que é esse, sem mudar, independente se for final ou não, a gente sabe que tem grande chance de fazer um grande jogo. Para conquistar esse título inédito, a Ponte terá que superar o Timão. E por aqui, quando o assunto é o Corinthians, o que não faltam são elogios. Eu acho que o Corinthians é uma equipe muito parecida com a nossa, uma equipe que marca muito, é muito forte pro contra-ataque. E vai ser um jogo bom, vai ser um jogo diferente, né, cara? A gente espera dar o nosso máximo aí. A gente sabe que a equipe do Corinthians tem jogadores de qualidade, é um elenco forte, fez várias contratações, então a gente tem que estar nosso focado para dar o nosso máximo. Maior campeão do Paulistão, com 27 títulos, o Corinthians segue se preparando para conseguir um bom resultado em Campinas e depois fazer a festa da Fiel lá em Itaquera. O repórter Adriano Dolfi esteve agora há pouco no CT Joaquim Grava acompanhando mais um treino do Timão. O técnico do Corinthians deixa a bola de lado pelo menos um pouquinho para dar aquela corridinha e se aquecer no gelado CT Joaquim Grava. Já o meia Jadson chegou caminhando ao treino e logo se juntou à roda de bobinho. No Corinthians, a tarde foi de muito trabalho. Há 2 dias da final do Campeonato Paulista, Fábio Carrilli comemora a semana cheia para treinamentos. E nesta sexta-feira, comandou uma atividade específica para o ataque e o setor defensivo. O treinador comemora também que todos os titulares estão à disposição e recuperados na parte física. Esse elenco não esconde ansiedade pelas partidas decisivas contra a Ponte Preta na reta final deste Campeonato Paulista. No grupo de jogadores há aqueles que já estão consagrados com a camisa do clube, como o meia Jadson. Outros tentam o primeiro título à frente do Corinthians, como o zagueiro Pablo. Há também um grupo de jogadores que já estão por aqui pelo menos há 10 anos entre o elenco das categorias de base e o time profissional. Bons exemplos disso são os jogadores Guilherme Arana e Maicon, amigos há quase 10 anos.
conviveram juntos nas categorias de base do clube e comemoraram diversos títulos. O troféu do Campeonato Paulista serviria para consagrar toda essa geração. Às vezes, quando eu tinha tempo, eu também ficava ali na grade gritando os nomes dos jogadores e hoje meu nome está sendo gritado, então eu fico muito feliz. Quando a gente ia nos estádios, a gente sempre sonhou em estar ali, né, atuando com uma torcida como é a do Corinthians, um jogo grande de semifinal como foi a de São Paulo, de final como vai ser a da Ponte. Eu estou colhendo os frutos que eu sempre venho trabalhando, pode ter certeza que vou trabalhar mais forte, acertar os erros, que eu não sou perfeito, tenho muito que melhorar, mas pode ter certeza que ao longo do ano eu vou aperfeiçoar o que eu tenho dificuldade e se tornar um lateral ainda melhor. Que assim seja, né? Tem que buscar realmente evoluir cada vez mais. E olha que o Arana já evoluiu muito, Chico. É verdade. Agora eu quero dizer o seguinte, Celso, esse jogo é um jogo, esse primeiro jogo é uma partida em que a gente precisa ficar muito de olho no juiz, o Rafael Klaus, com PH. Por quê? Porque tem 9 jogadores do Corinthians amarelados e 6 jogadores da Ponte Preta amarelados. Quer dizer, prestes a serem suspensos no último jogo do campeonato. E o Corinthians, a maioria dos jogadores com amarelo, são jogadores de fundamental importância para o time. Tipo o Jadson, né? E dentre outros. É só se comportar que não vai acontecer nada. É só se comportar que nada vai acontecer. Mas você acredita que esse jogo vai ser um joguinho de compadre? Não vai. Vai ser uma guerra como foi em 77. Então, evidentemente, que vai ter muito cartão amarelo e eu espero que o Corinthians não tenha que jogar a decisão com o time sub-20, né? Porque aí seria o fim da picada. Enquete do site GazeteEsportiva.com vai dar Corinthians, 52% dos votos. Lerte Vieira, Silvio Luiz, beijo pra vocês, valeu pelo carinho, pela audiência. Domingo tem mesa redonda e Celso de férias. Eu volto no Jornal da Gazeta e depois férias. Que ainda bom! narro Corinthians e Vai descansar, Celcinho, você tá estressado. Tchau, gente, beijo.